Glória a Deus. Antes de dar início, então hoje quero dar uma sequência e o término dessa minissérie que a gente está conversando há alguns dias. Mas antes, quero só lembrar, então nesse próximo final de semana agora, Deus assim permitir, terá o 31º aniversário da Comunhão Cristã ABA lá em Curitiba. Então, 31º ano, então vai ser nos dias 21 até o dia 23. Na sexta-feira à noite tem início. Quem for para lá, então, pastor, eu quero ir no sábado de manhã. Esse ano mudou, então no sábado de manhã não vai ter culto, mas no sábado à tarde vão ter, então, sábado à noite e sábado à tarde. Serão 2 cultos no sábado à tarde, sábado de manhã não. Se você for só sábado de manhã para lá, então você pode já com esse pensamento, eu quero sair aqui no meio-dia, enfim, né, são uma média de 3 horas aí para você chegar lá, então vai ser somente à tarde e à noite. Então na sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã, enfim, e domingo à tarde também. Ou seja, então todos estão convidados para estarem juntos lá. Pastor, eu nem conheço a ABA, então é importante você conhecer lá toda uma estrutura, conhecer pessoas diferentes, né? São milhares de pessoas que fazem parte lá do ministério e a gente caminha com eles, né, se eu não me engano, no mínimo 27 anos, né? São 27, a gente acompanha toda a trajetória, enfim, né, todo o crescimento, toda essa obra que tem abençoado muitas vidas, não só em Curitiba, mas no Paraná e tantas outras regiões do Brasil. Então, se você puder estar presente, né, faça um esforço, vá com algum irmão, com alguma irmã, pegue lá um carro com 2 casais, vá lá, se você quer fazer um bate e volta, vai e volta lá, né, então fique bem à vontade, mas vamos prestigiar que com certeza vai ser um tempo maravilhoso, amém? Glória a Deus. Fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida, parte 5, então, e a final. Então, hoje quero terminar essa, para depois a gente começar a falar outros assuntos e também o tema do ano. Então, se Deus permitir, na semana que vem ou na próxima, a gente vai estar falando um pouco mais do ano da ascensão. E antes eu quero terminar, então, esse testemunho, dessa mensagem e talvez não seja uma mensagem que seja muito assim, pastor, não, gostaria de ouvir mais sobre fé, mais sobre batalha, mais fazendo uma reflexão da minha vida, do meu testemunho. Então é um exemplo na terceira carta do apóstolo João, em que ele fala então de três irmãos, né, de 3 pessoas que fazem parte daquela obra, né? Então primeiramente Gaio, hoje vamos falar de Diótrefes e também de Demétrio. Então são 3 pessoas que faziam parte da igreja. Eu gosto, né, ou seja, usar esses exemplos aqui para que a gente possa fazer uma reflexão conforme o título da mensagem, fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida, né? Então, quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando primeiramente para mim e automaticamente não para a igreja, ou seja, para todos que possam estar ouvindo e vendo, né, se de repente você se encaixa em alguma dessas áreas, precisa crescer, precisa amadurecer e assim por diante. E 3 João, então não vou ler todo o capítulo, você pode ler em casa, e agora do versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim: escrevi à igreja, veja quem escreveu, João, né? Então ele está escrevendo à igreja, e quando fala de João, então nós estamos falando do apóstolo do amor, né? O apóstolo de Jesus Cristo, mas Diótrefes, um camarada que estava lá, um líder, uma liderança, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamaria a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Amém? Então aqui tem esses 3 versículos aqui, então está falando então sobre a vida de Diótrefes. E quando nós falamos de Gaio, então nós falamos, né, se eu não me engano, foram 4 semanas, né? Primeiro, Gaio tinha um testemunho de vida, né? O testemunho dele que era uma pessoa amada não somente por Deus, mas era uma pessoa amada pela igreja. Depois, Gaio, ele era um homem que andava na verdade.
Ele não era simplesmente uma pessoa que creu na verdade, mas que ele andava na verdade. Ou, como muitas pessoas, infelizmente, nesses dias, eles até creram na verdade, mas não andam na verdade. Andar na verdade é manifestar a verdade, é viver a verdade, é manifestar aquilo que Cristo verdadeiramente é na nossa vida. E depois a gente viu que Gaio também, semana passada, então ele também tinha um testemunho que ele era um cooperador da obra de Deus. Ele era uma pessoa que cooperando, servindo a obra de Deus, servindo não só fisicamente, não só sendo um garçom, como a gente falou, que é a palavra servo ali, que é um garçom, não só servindo pessoas, mas servindo a Deus, servindo não só com não só com a mão de obra, mas também na área financeira. Era uma pessoa que investia em missões, era uma pessoa que investia nos missionários, era uma pessoa que estava investindo para que o evangelho pudesse ser propagado, para que ele pudesse continuar sendo anunciado em várias partes, né? Eu não tenho dúvida alguma que o investimento de Gaio, ele chegou na nossa vida, não tenho dúvida alguma, porque ele investiu na obra, investiu em missões, ele investiu em pessoas, onde esse evangelho foi levado e esse evangelho chegou até nós. Então são através de pessoas que servem, que são cooperadores da obra de Deus, que a obra de Deus, ela avança. E agora, na vida de Gaio, na vida de Diótrefes, né? Então grave bem esse nome, porque é um nome, né? Eu já falei outra vez, quem está para ganhar um bebê aí assim, tem uns nomes, mas primeiro veja o significado desse nome, tá? Depois você coloca daí, né? Mas aqui a gente vê na vida de Diótrefes, ele é um paradigma, né, do crente crítico, né, que resiste à obra de Deus. Resiste por quê, pastor? Pela sua atitude arrogante, atitude carnal. Quem esteve no seminário, a gente falou um pouquinho que é carne, né? Ou seja, como é que a carne ela age na vida das pessoas, mesmo salvas. Então era aquele que sempre tinha opinião, ou seja, pretensiosa para dar. Aquele camarada que sempre tem a opinião formada, aquela opinião que não edifica em nada, mas sempre que quer colocar uma pitada ali de desconfiança e tal, e coisa, não queria falar, mas tal. Você conhece alguma pessoa assim? Então, Diótrefes, esse era o camarada. Então, é por isso que o apóstolo João ele está chamando a atenção. Quem era Diótrefes? Então, nesse texto, João diz que era um homem orgulhoso e que ele gostava do quê? De ter a primazia. Eu sou a última Coca-Cola do deserto, a última batata frita do pacote, eu sou o cara, enfim, ou seja, sempre querendo ter a primazia, sempre querendo aparecer, eu faço a melhor comida, eu asso o melhor churrasco, eu sou aquela pessoa que, enfim, que tem que ser chamada a atenção porque eu sou o cara. Então essa era a pessoa, ou seja, Diótrefes, aquele sujeito que ele era o quê? Ele era apaixonado por ele mesmo. Ele era o camarada que e seja feita a minha vontade, como na minha casa, como na minha empresa, como no meu corpo, tudo era a favor dele, tudo era ele, tudo era ele. Então era a pessoa que ele se achava. Esse era o cara que estava ali, então um sujeito apaixonado por si mesmo. Não era o corpo, não era a obra, mas era ele. Então Jesus, ele não ocupava o primeiro lugar na vida dele. Por isso ele não acolhia nem mesmo o apóstolo João. Você consegue imaginar? Você tem o pastor da igreja, que nada mais, nada menos, era João, o apóstolo do amor. Mas mesmo João, ele não tinha acolhida por esse camarada lá na igreja. Mesmo sendo João, mesmo sendo um camarada, ou seja, um homem de Deus, sendo uma pessoa que Jesus ele escolheu para fazer parte do ministério de Jesus Cristo, mas mesmo João não tinha acolhida por ele. E a rejeição possivelmente não era só doutrinária, mas também algo pessoal de Diótrefes com João. Então no versículo 9 ele diz, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o quê? O mais importante entre eles, não nos recebe. Então João diz que gostaria de visitar a igreja, né? Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não dava acolhida. Então João era um dos 12 apóstolos, e aqui nessa altura ele deveria estar mais ou menos com uns 90 anos já.
uns 90 anos de idade. Ele queria pregar, mas Diótrefes não permitia. Era o camarada que estava lá como um impedimento, como uma resistência, ou seja, para João. Então, simplesmente porque ele queria ser o quê? Sempre o primeiro, ele tinha sede por posição, sede, né, por um título, né? Ou seja, hoje tem pessoas que elas matam por ter um título, elas passam por cima, elas pisam, se for possível, vende a mãe, vende um filho, vende um rim, vende um órgão, para quê? Para ter a primazia. Ser a pessoa que aparece, ou seja, ele não está interessado que Jesus apareça na vida dele, mas ele quer ser o holofote, ele quer chamar a atenção, sempre aquela pessoa que quer todo o foco para a vida dele. Essa pessoa era Diótrefes, essa pessoa, ele não tinha dado ouvido, ou seja, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em Marcos capítulo 10, do versículo 42 em diante, que diz assim: Jesus os chamou quem? Chamou os discípulos. E diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Então, Diótrefes, ele não entendia esse texto, ou não entendia, não fez questão de colocar esse texto em prática, que o próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro: aquela pessoa que quer ser importante, é aquela pessoa que tem que servir, aquela pessoa que está lá servindo, aquele, em outras palavras, não é o primeiro, mas é, em outras palavras, aquele que está por trás, aquele que às vezes nem aparece. Então é isso que Jesus estava falando. Em 1 Pedro 5, versículo 3, ele diz assim: não hajam como dominadores. Para quem Pedro está falando? Pedro está falando para a igreja, Pedro está falando para a liderança da igreja, Pedro está falando para aquelas pessoas que estão aí tocando vidas através da vida dela. E ele diz assim: não hajam, não se movam dessa forma, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então Pedro está dizendo: essas pessoas, o próprio Jesus confiou elas a vocês. Essas pessoas, esse rebanho, independente do número dessas pessoas, se for uma pessoa, se forem 100 pessoas, se forem milhares de pessoas, não importa o número de pessoas, ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo: essas pessoas foram confiadas a vocês, o próprio Jesus confiou elas para vocês. Então não haja como dominador, não haja como aquele camarada ditador, não haja como aquele camarada opressor, não haja como aquelas pessoas fossem suas pessoas, porque elas foram entregues para você. E quem entregou essas pessoas foi o próprio Jesus Cristo. Aqui nós separamos as pessoas, ou seja, quando passa pela integração, o casal, o pastor Irineu e a Sandra, eles apresentam para o grupo familiar. Lá o próprio Jesus Cristo está dizendo, ele está, primeiramente, separando essas pessoas, foram salvas por ele, foram lavadas, foram transformadas, e agora elas estão sendo entregues a pessoas. E Pedro deixa bem claro: não haja como dominador, não haja como aquela líder opressor, não haja como aquela pessoa que, em vez de gerar alegria, gera ódio, gera tristeza, gera dor naquela ovelha. Então ele deixa bem claro: não haja como tal, né? Então, mas como um exemplo para o rebanho. Como um exemplo, que nós estamos falando do meu testemunho de vida, como a reflexão do meu testemunho de vida. Então é isso que Diótrefes, ele queria ser o quê? O centro das atenções, ele queria ser o holofote. Ele olhava para João, o apóstolo João, mas como um rival, não como um apóstolo de Cristo. Ele olhava com ele como um inimigo. Hoje a gente não vê isso, não é de uma forma diferente. Ou seja, hoje muitas igrejas, muitas congregações veem aqueles que pregam a verdade como sendo o quê? Inimigos dele. Inimigos, como a gente vive, né, no cenário nacional. Ou seja, a verdade se tornou inimiga das pessoas, ou seja, que estão ali criando situações para gerar transtorno na sociedade. Então, muitos lugares veem, ou seja, aqueles que pregam a verdade como inimigo. Quem são esses, pastor? Satanás, os demônios? Não, pessoas de outras congregações, pessoas que se dizem cristãs.
E isso aqui acontecia aqui já. Então Diótrefes, ele olhava para João, mas como um rival, não como um irmão, não como um apóstolo do Cordeiro. Então Satanás, ele estava trabalhando ali na igreja através dessa pessoa, porque ele estava operando o quê? Na base do orgulho e da autoglorificação, que são duas principais armas do diabo. Orgulho e se autoproclamar, ou seja, né? Então a glória seja para mim, a honra seja para mim, é tudo para mim. Então essas são as bases que Satanás ele trabalha dentro da igreja, as bases que o diabo usa, ou seja, para criar situações adversas na igreja. E a gente pode ver muito claro que derruba Satanás, Satanás como um arcanjo, ou seja, como um querubim da guarda de Deus, ele junto com Miguel e com Gabriel, ele quis tomar o que? O lugar de Deus, ele se achou melhor do que Deus, ele quis subir mais alto do que Deus. Pastor Edson, deixa eu bem claro, Deus ele não está olhando para cima, porque não tem ninguém acima dele, mas Satanás sim, Satanás estava olhando para cima de Deus, porque ele queria ser acima de Deus. E é um arcanjo, ou seja, um querubim da guarda, junto com Miguel e com Gabriel. Ou seja, ele cai por causa do quê? Cai por causa do orgulho, cai por causa da soberba, cai porque ele quis atrair a honra e a glória para ele. E essas duas características, né, pessoas como Diótrefes são usadas muitas vezes no meio da igreja para gerar esses problemas, como naqueles dias ali. Em todo lugar, infelizmente, a gente encontra um Diótrefes, né? Para não dizer um idiótrefes, né? Mas um Diótrefes, né? Ou seja, né? Então em vários lugares existem essas pessoas. São aqueles que se preocupam mais consigo mesmo do que com o corpo de Cristo. Eles são voltados para eles não estão voltados para o corpo de Cristo. Tudo que nós fizemos, como fizemos umas semanas atrás, a agenda anual, a agenda de 2025, toda a agenda do 2025 ela já está montada, ela já está lá, ou seja, pode haver uma alteração? Pode, com certeza, né, como pode surgir algum imprevisto, pode acontecer, ou seja, mas todo o evento, tudo que foi projetado tem o foco principal, tocar o quê? O corpo de Cristo, tocar vidas, tocar o corpo. O foco da agenda não é o foco na nossa vida. Tudo que nós fizemos como igreja, os pastores, a liderança, tudo que é feito aqui é focado o quê? Para o corpo de Cristo. Esse evento das mulheres não é para simplesmente, ou seja, as pastoras ganhar mais umas graminhas no corpo, não. O foco é o corpo de Cristo. Tem o alimento físico, tem o alimento espiritual, tem a oração, tem os milagres, tudo é por causa do corpo de Cristo. Seminário, ETM, a IBI, tudo que a gente tem feito é focar o quê? O corpo. Diótrefes era aquela pessoa que ele sempre que fazia era focado para ele, que venha o meu reino, seja feita a minha vontade, sempre focado no bem-estar dele, ele não estava nem aí com o corpo de Cristo. Então nós temos que ser diferentes. Então são exatamente as características do inferno, né, e os motivos da queda de Satanás. Então ele colocou a sua liderança, né, pela força e pela intimidação. Para ele, ou seja, né, ele impunha a sua liderança, né, de uma forma ali na força, no braço, né, em palavras assim por diante, numa oposição, não numa direção, não é algo que ele fazia de uma forma natural, mas ele estava impondo, né, a sua liderança pela força e pela intimidação. Então ninguém podia ocupar o quê? O seu espaço. Camarada chegava na igreja novo, de repente, né, aqui não, graças a Deus, mas se de repente o camarada cantasse um pouco melhor que a ministra do louvor, né, e se ela fosse a Diótrefes, ele disse, opa, esse camarada aqui, eu tenho que dar um jeito nele antes que ele vai fazer uma aula, porque se ele fizer uma aula, ele vai ser aprovado, daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar. Então aquela pessoa que ameaçava o espaço dele, ele dava um jeito de fazer com que ela fosse embora daquele lugar. Isso era Diótrefes, era a pessoa que não dava acolhida, ameaçava, né? Então pessoas como ele se acham donos, né, do espaço, donos do ministério, sempre chateados, né, porque não são devidamente reconhecidos, ninguém aplaude ele, né? Então ele vive chateado, ele vive amargurado, ele vive, né, cabisbaixo ali, né, e assim por diante. Por quê? Porque ele quer um aplauso, ele quer que as pessoas reconheçam, mas as pessoas sabem o caráter dele e por isso não aplaudem ele, então ele vive daquela forma. Ele vive, a vida dele é assim. E a segunda característica na vida de Diótrefes é que ele gostava de se projetar o quê? Falando mal dos outros. Pastor, mas esse negócio de falar mal dos outros não é só nesse tempo que a gente está vivendo agora?
Não, isso já tem no mínimo uns 4.000 anos aí para mais aí. E muito mais, na verdade, né? Aqui nós estamos falando de 2.000 e poucos anos, mas aqui, ou seja, muitos anos. A pessoa que gostava de se projetar, ou seja, né, de subir degraus na sua caminhada em cima de falar mal dos outros, mentir, né, contra pessoas, ou seja, então ele chegou até a mentir em relação ao apóstolo João. Às vezes, lendo isso, eu pensei, pastor, mas os camaradas lá mentiram em relação ao Senhor, e daí? Se eles mentiram em relação a João, se mentiram em relação a Jesus, o que é mentir em relação à minha pessoa? Isso faz parte. Os diótrefes, eles estão em todos os lugares, eles estão em todos os espaços, eles estão aí. Então ele falou mal, mentiu sobre João, ele fazia falsas e vazias acusações contra João. Então imagina, o camarada, o que ele falava do apóstolo João, o prazer dele era atentar contra o quê? A honra daqueles que eram uma ameaça ao seu orgulho, à sua posição de liderança. Então ele não pensava duas vezes, o prazer dele era atentar contra, falar mal, se levantar, pisar na vida daquelas pessoas. E ele espalhava intriga, né? Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso aqui dá para a gente fazer mais uma minissérie, né? Só sobre esses versículos aqui, mas não é o caso nessa noite aqui. Só estou usando esses exemplos, que era um exemplo que Diótrefes ele fazia. Então ele estava lá falando mal, ele estava se levantando mal. Isso é uma coisa, conforme diz Salomão, que é uma coisa que Deus ele detesta. É uma coisa que Deus ele não agrada a ele, ou seja, fazer esse tipo de papel. 2 João, capítulo 1, versículo 10, diz: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebo em casa e nem o saúde. Então o mesmo João ele está dizendo, olha, quando chegar alguém na sua casa, e aqui se chegar, né, se te convidar, ou seja, para trazer algo que não está de acordo com aquilo que ele está ensinando, nem receba essa pessoa, nem saúde ela. Se você dizer boa tarde para aquela pessoa, boa noite, ou seja, ainda mais a paz do Senhor, você está concordando com aquela afronta, ou seja, com aquela mentira, com aquela discórdia, com aquele engano, com aquela mentira que aquela pessoa lá está trazendo para a sua vida. Então ele está dizendo, nem saúda essa pessoa. Se chega na tua casa lá, viemos trazer um evangelho. Qual é o evangelho? Ah, o evangelho... Obrigado. Não, mas pastor, por respeito a palavra está ali, ou seja, não o receba, não o saúde, não o saúde. Ele está trazendo mentira, ele está trazendo engano, ele está trazendo aquilo que não é verdade, ele não está trazendo vida, ele está trazendo morte, está trazendo confusão. Então não o saúde, não o receba. Então Diótrefes, como o rei Saul, em vez de se humilhar e mudar a sua vida, ele queria o quê? Destruir aquele que Deus levantou para fazer a obra, né? Então ele tinha oportunidades, com certeza as oportunidades de se arrepender, e quando se trata de se arrepender, não é confessar, se arrepender é mudança de mente, metanoia. Sempre que eu me arrependo é cair em si, ou seja, mudar a forma de pensar. Então Diótrefes ele tinha oportunidades de mudar a forma de pensar. Ele tinha oportunidade de se arrepender, ele tinha oportunidade de fazer as coisas diferentes. Talvez lá para frente, a gente não sabe, né? A Bíblia não deixa todos os detalhes, como foi a morte dele, enfim, mas talvez lá no final ele se arrependeu. Mas nesse cenário, nesse contexto aqui, não havia arrependimento na vida dele. Então ele falava mal de João pelas costas, né, quando ele estava presente, para se defender. Então a gente tem que ter cuidado para não dar crédito a tudo que a gente ouve, lê sobre boatos, né, espalhados contra os filhos de Deus. Meus irmãos, falei, né, na nossa reunião de liderança, se não me engano, na agenda ali um exemplo, né, que eu coloquei. Nós vivemos um tempo onde, ou seja, né, morreu a pastora lá, de repente vem um monte de coisas, pessoa, pastor, o senhor ouviu isso, o senhor ouviu aquilo, desse pastor, daquele fulano, daquela fulana e esse ciclano. Então a gente tem que cuidar muito
A gente tem que cuidar muito para não ser um propagador de boatos, um propagador de mentiras. Eu falei que quando Noé, quando ele sai da arca, e às vezes tem pastor até condena Noé, está lá um exemplo que não pode beber vinho. Ele nem sabia o que o efeito de vinho fazia na vida de uma pessoa. Ele planta uma vinha, ele faz uma vinha, depois daquela vinha, certo, né, Deus deu uma graça para ele fazer o vinho, tomou um pouquinho a mais, estava lá, como a Bíblia diz, que ele passou da cota, ou seja, mas se não tem lei, qualquer cota que tomar, está tudo certo. Então ele tomou ao ponto de ficar embriagado e ele estava lá deitado nu, ele estava pelado ali assim, de repente um filho chegou lá, viu a nudez do pai e saiu rindo e fazendo o quê? Espalhando essa situação para os outros irmãos. Os outros 2 irmãos dele pegaram o quê? Pegaram um lençol, descosta, meus irmãos, descosta. Eles foram descosta, um em cada ponta segurando o lençol, e quando chegaram próximo do pai, lançaram o lençol por cima para esconder a nudez do pai. Os 2 irmãos. O outro, quando Noé acorda, ele amaldiçoa aquele que falou da nudez dele. Então isso quer dizer o quê? A nudez, ou seja, entre aspas, pastor, mas se o pastor, aquele camarada, ele fez, se ele fez, se ele não fez, quem vai cuidar da vida dele é Deus. O meu papel, eu estou sendo igual a ele ou pior do que ele se eu estou espalhando esses boatos. Ou mesmo que seja uma verdade, Noé estava nu, tinha se embriagado, mas os 2 filhos foram lá descosta e tamparam, ou seja, para que essa nudez, para que essa falha não fosse exposta. Então aqui, Diótrefes era um camarada que não pensava para espalhar boatos, ele criava situações. E hoje no Facebook, hoje no Instagram, hoje no WhatsApp, qualquer notícia, pastor, o senhor viu isso? Não cabe a mim. Não, mas o pastor é o pastor de milhares de pessoas, não cabe a nós. A única área, ou seja, não é bem área a palavra, mas ou seja, a única missão que Deus não nos deu foi a missão de juiz, julgar. Cabe a Jesus, Ele será o juiz, não nós, né? Então a gente tem que ter cuidado para não dar crédito a tudo que a gente ouve e lê, né, sobre boatos espalhados contra pessoas de Deus. E o que a gente poderia falar de João? Imagina, eu não conheci João, né, só conheço pelo testemunho dele e pela palavra de Deus, agora o que eu vou falar de João? Mas Diótrefes era o camarada que espalhava boatos em relação a ele. E vamos terminar falando então agora, poderia falar muito mais, mas quero terminar falando então de Demétrio. João 3, 3 João, capítulo 1, versículo 11 em diante. 3 João 1, versículo 12 em diante. 12, isso. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade, preste atenção, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe o que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém? Então, a respeito de Demétrio, que João diz que ele era um bom exemplo. Então, irmãos, né, que não era uma pessoa com uma liderança como o irmão Gaio, não era o camarada que exercia uma liderança, mas era uma pessoa que fazia parte da igreja, independente se ele era um líder, mas ele fazia parte da igreja. Então, são pessoas, né, que não têm a preeminência, não têm projeção, ou seja, não aparece nos bastidores. É aquela pessoa que não aparece, ou seja, as coisas estão acontecendo, tudo acontecendo, e ele não aparece. Mas é graças à cooperação dele, o favor dele, o amor dele, que a obra está acontecendo, está avançando. Então, Demétrio, ele era um camarada assim, ou seja, né? Então ele não queria holofotes, totalmente contrário a Gaio, totalmente contrário a Diótrefes. Então ele não estava ali para chamar a atenção para ele, né? Mas são irmãos, né, no nosso meio, mesmo sem ocupar uma posição que muitas vezes as pessoas elas almejam. Então nós devemos ser um exemplo, né? Então, independente naquilo que a gente estiver atuando.
Então, veja Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, 17 diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. 1 Coríntios 11, 1, está ali já o texto: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então Paulo está dizendo, né, sigam unidos o quê? Ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Então Paulo está deixando bem claro para a igreja: nós apresentamos um padrão para a igreja seguir, nós apresentamos um padrão de conduta, um padrão, né, de organização, de ordem nos cultos, um padrão de ordem em relação à palavra, não deixa aquela bagunça tomar conta. Então existe um padrão. E ele diz assim: observe essas pessoas que estão no meio de vocês, que são o quê? Seguindo o padrão, seguindo conforme eu deixei ensinado, seguindo conforme aquilo que nós entendemos que o Espírito Santo nos mostrou para que a gente possa conduzir. Então ele está deixando bem claro: tornem-se meus imitadores. Então Paulo torna-se um modelo, um padrão referencial. Então quer dizer o quê? A partir do momento que a gente levanta, entre aspas, né, a bandeira, eu sou um novo convertido, eu sou uma pessoa que nasceu de novo, eu sou um cristão agora. A partir daquele momento que eu me tornei um cristão, as pessoas elas vão começar a olhar para a minha vida de uma forma diferente. As pessoas vão começar a olhar para a minha vida de uma forma diferente. Então, Paulo está deixando bem claro: torne-se um padrão, torne-se um modelo, porque pessoas estão olhando para nós, elas querem nos copiar, entre aspas, elas querem ver a mudança que aconteceu na nossa vida, a mudança que Cristo está fazendo na nossa vida. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Somos, né, parte do problema ou parte da solução? Como eu falei numa outra mensagem. Qual é o tipo de cristão? E João ele declara aqui um testemunho tríplice, né, a respeito de Demétrio, ou seja, 3 áreas que chamavam a atenção para a gente encerrar. Em primeiro lugar, Demétrio ele tinha um bom testemunho dentro e fora da igreja. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, ele tinha o quê? Um bom testemunho. Não importava na segunda-feira para onde ele fosse, qual o trabalho que ele iria exercer, com quais pessoas que ele iria ter contato, quais as situações que ele ia ter se deparar para resolver, quais os problemas que surgissem. Ele era a mesma pessoa dentro da igreja como fora da igreja. Ele não mudava porque ele tinha um testemunho, tanto dentro quanto fora, tanto com os irmãos da igreja que conheciam ele, quanto aquelas pessoas que o viam lá no seu trabalho, que caminhavam, que viajavam com ele. Então ele tinha um testemunho. Não era aquela pessoa que entrava no domingo ou num culto, veste a máscara de cristão e agora vou, aleluia, glória a Deus, pula, dança, chora, faz toda vez um teatro, mas sai ali a porta para fora, ele já transforma-se, ou seja, já transformou-se. Então, ou seja, né, Demétrio ele era uma pessoa igual, dentro como fora. Dentro como fora. Versículo 12. Quanto a Demétrio, diz o texto, João, todos falam bem dele. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam-no e agradeciam a Deus pela vida dele. Então a vida dele era um exemplo para a igreja e também para os de fora da igreja. Ele tinha uma vida coerente, né? A vida familiar dele era estável, a vida profissional dele era coerente, o seu testemunho, tudo era coerente com o seu testemunho, ou seja, dentro e fora da igreja. Em segundo lugar, João disse que a própria verdade dá testemunho de Demétrio. Versículo 12 ainda diz assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Como que a própria verdade ela dá testemunho de alguém? Você já pensou sobre isso? João ele está dizendo, a própria verdade testemunha a favor de Demétrio. A própria verdade, própria palavra testemunha a favor de Demétrio. Então, como que a própria verdade dá testemunho de alguém? Então, significa que a genuinidade cristã de Demétrio não precisava dar prova aos homens, ela aprovava-se por si mesmo. A verdade é que ele professava estava como que encarnada nele. A verdade que ele pregava, a verdade que ele ensinava era algo que ele respirava.
Ele não levantava da cama sem a verdade, ele não caminhava sem a verdade, ele não trabalhava sem a verdade, ele não lidava com os filhos sem a verdade, ele não lidava com a esposa sem a verdade, ele não lidava com o patrão sem a verdade, ele não lidava com os funcionários sem a verdade, ele não lidava, ou seja, se fosse para o trânsito, tivesse que montar num cavalo ou numa mula, a verdade fazia parte dele e aquilo era normal na vida dele. Então a própria verdade, em outras palavras, testemunhava a favor de Demétrio, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Então a verdade testemunhava a respeito dele, muito claro. Um exemplo no Salmo 128, versículo 1 até o 6, diz o texto: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, próspero, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Você pode aplaudir a Deus? Então aqui, nesse salmo e outros, a gente poderia dizer, aqui é um testemunho da verdade. Aquilo que o salmista está falando é uma realidade na vida dessa pessoa. É uma realidade. Não é uma ficção. A gente começou falando do seminário, ou seja, bem claro, nesse Salmo 127 e 28, falando aqui assim, que eu preciso ter uma imagem, como se fosse uma fotografia. Se as pessoas, o Espírito Santo falando agora, se de repente eu venho falar alguma coisa sobre você, algum assunto aqui, tanto de Demétrio, quanto de Diótrefes, quanto de Gai. Tudo que eu estou falando para alguns pode ser que, pastor, eu não vejo bem dessa forma, para mim é tudo balela e não sei o que, Agora, se eu chegasse com uma fotografia deles, cenas deles, e você olhando para aquela cena, você olhando para aquelas situações, você, poxa, não é que é verdade mesmo? Agora eu estou entendendo. Então a Bíblia, ela tem que ser, a gente tem que ler um salmo desse, tem que meditar como se fosse uma fotografia, ou seja, da minha vida. Vendo aquilo como uma fotografia, vendo aquilo como uma imagem, aquilo vai fazer com que eu verdadeiramente queira que aquilo se torne uma realidade na minha vida, se torne algo real na minha vida. Então Demétrio, ou seja, aquilo que o salmista fala, aquilo a verdade falando a respeito dele. Ele tinha o testemunho na casa, ele tinha o testemunho na área financeira, ele tinha um testemunho na área do seu trabalho, ele tinha um testemunho junto com os irmãos, ele tinha um testemunho junto ao grupo familiar, ele tinha um testemunho junto à equipe de serviço, ele tinha um testemunho junto à pessoa do estacionamento. Ele vinha lá no estacionamento e o camarada está lá no estacionamento, o irmão só estaciona aqui, ele ia lá estacionar daquele jeito. Então ele tinha um testemunho, ou seja, aquilo que ele vivia era o testemunho da verdade. Então a verdade falando a respeito dele, não precisava provar. Em outras palavras, eu provo para vocês como é que eu sou em casa, não precisava provar. Chega a tal horário, vocês vão ver como é que eu trato a minha esposa. A pessoa podia chegar a qualquer horário, em outras palavras, que ele estivesse em casa, ele ia encontrar a mesma pessoa, tratando a sua esposa da mesma forma que todos os dias. De todos os dias. Então ele não precisava provar para ninguém. Ou seja, a vida dele era a prova que ele andava na verdade. A vida dele era a prova do testemunho dele. As suas atitudes. Pode contar comigo que eu estou para a limpeza do templo. Era o cara que chegava aqui, pastor Jorge trouxe um rodo, trouxe 2 já, porque eu sei que nenhum irmão para ajudar, trouxe 2 rodos, trouxe uma mangueira, mesmo sabendo que tinha mangueira, mas vai que aquela mangueira está estragada. Ele está lá, trazendo, está lá, está junto. Não aquela pessoa, não, conta comigo, pastor. Daí chega, cadê o irmão? É que tinha o jogo justamente hoje, que é aquele joguinho, pastor, que eu... Não que teve ontem à noite, mas aquele joguinho ali assim. Então, era um cara que diz, chova ou faça frio, calor de 40 graus ou abaixo de 0, a não ser que tenha um imprevisto, uma coisa muito que não tenha como, mas eu estou lá, eu estou junto. Não importa o que acontecer, eu estou junto. Então, um resultado de fidelidade daquilo que Deus fez por ele. Esse é um padrão. Padrão, pastor, mas
para terminar. Mas é um padrão, pastor, mas por que seguir esse padrão? Esse padrão, ele é simplesmente o resultado de eu entender o que Cristo fez na minha vida. Eu não preciso ser um pastor para fazer alguma coisa. Não preciso ser um líder de grupo familiar, seja lá o que for, para fazer algo na igreja. Eu só preciso entender o que Jesus fez na minha vida. Eu só preciso entender da onde que Ele me tirou. Um charco de lodo, um poço de pecados. Como eu falei nessa semana, qual o valor que um morto tem? Qual o valor de um morto? A pessoa podia estar aqui sendo sepultada aqui num caixão, talvez de R$1 milhão, caixão. E essa pessoa deixou 10 bilhões de dólares a sua fortuna. Mas qual o valor daquele corpo agora? Qual o valor daquele corpo? Não, pastor, ele deixou 10. Não estou falando o que ele deixou, estou falando o valor que ele tem ali no caixão. Morto não tem valor. E nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Jesus diz: esse morto vai fazer a diferença. Esse morto vai fazer a diferença. Esse morto vai levantar paralíticos. Esse morto vai salvar uma cidade. Esse morto vai transformar uma família. Esse morto vai curar leprosos. Esse morto vai levantar, e assim por diante. Esse morto que não tinha nenhum valor, esse morto que não tinha nada, Jesus diz: esse camarada mesmo, é essa pessoa que eu quero usar. Então, sabendo que eu era um morto, então eu tenho um padrão a seguir, e ninguém precisa me dizer qual o padrão que eu tenho que seguir, porque eu sei o padrão conforme a palavra de Deus diz, o padrão para seguir. E esse padrão eu sigo porque eu reconheço o que Cristo fez na minha vida. É fácil, amém? Você pode aplaudir a Deus, Ele é digno. Obrigado, Jesus.